Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula de empreendedorismo e hoje eu vou falar um pouquinho de contexto, do porquê empreendedorismo e principalmente do porquê empreendedorismo aqui na nossa região. Porquê desenvolvimento tecnológico, porquê TI na nossa região. Afinal, nós somos aqui um curso de tecnologia da informação. O primeiro, por que TI na nossa região? Eu vou começar falando de por que TI na nossa região, porque eu acho que tem um forte apelo para o desenvolvimento desse tipo de indústria por aqui. Vamos aos fatores, às razões. Eu tenho apresentado isso já há vários anos na nossa região e eu acho que faz muito sentido. Primeiro, a indústria de TI é uma indústria que polui pouco, ela agride pouco a floresta. Então, assim, vamos pensar num cenário onde a nossa população aqui da região amazônica majoritariamente se tornou uma população de desenvolvedores de tecnologia na área de computação. Então, programadores, analistas, PMs, designers e etc., todos os envolvidos na cadeia produtiva aí de TI. Se você começa a ter um percentual grande dos empregos voltados para essa área, o que você vai desenvolver? Você vai desenvolver uma indústria que é, né, uma indústria que polui pouco. Por quê? Porque o que o programador precisa é mais ou menos o que eu estou fazendo agora aqui. Ele precisa de um computador, pode ser um computador de baixo consumo, uma mesa, uma conexão para a internet. Então, ele não precisa de grandes volumes de matéria-prima, produtos químicos, não precisa sair desmatando grandes áreas para gerar ganho econômico, não precisa explorar nossos recursos naturais para gerar ganho econômico para a região. O segundo é que a indústria de TI ela é uma indústria intensiva em pessoal e com boa média salarial. E isso é bom para desenvolvimento social. No momento que você gera desenvolvimento social, essas pessoas novamente vão poder pensar de maneira mais ecológica, vamos pensar assim. Uma vez que você resolve seu problema econômico e pode investir em educação, qualidade de vida, a questão ecológica vai aparecer naturalmente. O terceiro ponto do porquê é, novamente, algo que tem relação com o ambiente, a logística. Né? A logística para a TI é relativamente mais simples. Né? Uma vez que você conectou alguns cabos de fibra ótica que nos conectam com o resto do mundo, nós já temos a principal estrada para escoar nossos produtos, que são os softwares que você vai desenvolver. Então é possível que a gente atenda a outros mercados sem precisar investir muito em logística. É lógico, sempre vai ter um pouco de logística. Por exemplo, eventualmente você vai precisar fazer reuniões com clientes e usar voos saindo daqui para fora. Mas o impacto no final da logística é muito menor nessa área do que em outras, onde você tem um problema de escoar produtos daqui da região para outras regiões, e aí surgem questões como a necessidade de uso de mais veículos trafegando nos rios, possibilidade de acidentes ambientais e uma porção de outros efeitos colaterais que podem surgir. Entra a questão do custo, que pode ser alto para escoar produtos, e outros fatores ambientais que podem afetar qualquer decisão de instalação de uma indústria aqui. Então veja bem, tem vários fatores já que mostram que TI, de fato, pode ser uma indústria que eu chamaria de indústria verde, pode ser um caminho viável para a região. É lógico, você não vai pensar que uma região só tem que investir só numa área. Né? Nós temos que ter gente capacitada para explorar nossas florestas de maneira sustentável, explorar recursos naturais, gente que entenda de pesca e consiga produzir alimentos de maneira sustentável, sempre pensando na sustentabilidade e tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não há dúvida de que uma indústria possível, viável para gerar desenvolvimento econômico e social, sem agredir o meio ambiente, é a indústria de TI. Então, assim,
eu posso dizer com segurança, se nós desenvolvermos a indústria de TI aqui na região amazônica, nós vamos estar ajudando a salvar o mundo na questão ambiental. Nós vamos ter dado uma grande contribuição para a sociedade humana. Estou falando de contribuição aqui para Manaus, ou para Santarém, ou para Boa Vista. Não, estou falando grande contribuição para a humanidade. Vale a pena investir em TI na região. Então você que está aí, eventualmente vendo esse vídeo e ainda nem é nosso aluno de computação, venha com a gente ajudar a salvar o mundo. É um recado. Agora, dado esse recado inicial, eu vou falar de 3 contextos sobre empreendedorismo no mundo. Primeiro, eu vou falar do contexto americano, porque é uma referência para a inovação no mundo. Eu poderia também falar da China, que hoje está com uma história muito bonita, diferente da nossa. Posso separar isso num dia, mas infelizmente nos slides aqui eu tenho o contexto americano, depois o contexto nacional e, finalmente, um pouco do contexto local. Então, uma referência para empreendedorismo no mundo, assim, mais ou menos onde a coisa começou, quando você vai buscar informação sobre a história do empreendedorismo mundial, em tecnologia, tá? Eu tenho que lembrar sempre de frisar isso. O empreendedorismo sempre existiu na humanidade, desde a pré-história, eu diria. Mas o empreendedorismo, nesse sentido de criar empresas de tecnologia, quando você pensa nele, você pensa no Vale do Silício, todo mundo fala nisso, né? Que é uma região dos Estados Unidos onde gera-se muitas empresas de tecnologia. Várias delas você já ouviu falar. Então, é uma região que gera milhares de startups anualmente. E startup, vale aí uma primeira definição. Então vamos voltar a falar o que é startup no meio do caminho, mas é uma empresa de alto risco e alto potencial de crescimento. Enquanto a empresa tem altíssimo risco e altíssimo potencial de crescimento, eu diria que ela ainda é uma startup. Principalmente o altíssimo potencial de crescimento. Em geral, startups estão associadas a alguma inovação. Nem necessariamente precisa disso, mas em geral estão associadas a alguma inovação. Inovação tecnológica, inovação de negócio, qualquer tipo de inovação daquelas que a gente falou na aula passada. Alguns exemplos de empresa que saíram lá do Vale do Silício, a Google, que hoje é uma coisa maior que Google, é a Alphabet, que é uma empresa gigantesca, dá várias vezes o valor da Petrobras. A Oracle, que é outra empresa muito grande, Yahoo, que infelizmente hoje até anda um pouco mal das pernas, mas são exemplos de empresas que saíram só de uma universidade, a Universidade de Stanford, que aliás é uma universidade por onde passa necessariamente qualquer história sobre empreendedorismo no mundo. Como é que as empresas são criadas? Como é que foi essa história do Vale do Silício? Eu separei um material que eu tenho usado em apresentações, tenho usado nas aulas de empreendedorismo há alguns anos, que foi um levantamento que eu fiz um pouco dessa história. Vale a ressalva de novo, eu não sou historiador, eu estou contando um pouco do que eu aprendi lendo sobre o assunto e a minha visão de mundo. Tá? Então, não use as aulas de empreendedorismo como eu estudei história do empreendedorismo. Estudar história é uma coisa muito mais séria, exige um aprofundamento muito maior. Aqui é só, de novo, a minha visão sobre as coisas e uma visão que tenta trazer algo de útil para nós aqui na disciplina. Mas vamos lá, Vale do Silício. A história do Vale do Silício, que se confunde com a história do empreendedorismo em TI, né, começa no final do século XIX, né, e na Universidade de Stanford. Falei que ela é uma universidade importante para essa história. No início do século XX já houve o advento do rádio e uma grande correria nas universidades americanas pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Todo mundo queria ser o melhor no desenvolvimento de novas tecnologias para o rádio. Buscava-se, por exemplo, a redução de custo nos aparelhos eletrônicos em geral que estavam sendo desenvolvidos, diminuir tamanho, coisas desse tipo. Então,
a tecnologia estava dentro das universidades, não existia empresa de tecnologia. Aí tem um período entre 1910 e 1940, onde começou a surgir essa ideia de vamos pegar esse nosso conhecimento e vamos gerar negócios a partir dele. E isso é o nascimento da indústria de TI. E esse nascimento tem muito a ver com o trabalho desse professor, o Frederick Tillman, que ele ingressou como professor em Stanford em 1925 para ensinar eletrônica. E em algum momento do seu trabalho no ensino da eletrônica, ele teve a ideia de encorajar os seus alunos a criar empresas. Então, a ideia de gerar indústria de tecnologia surgiu dentro das universidades, com os professores sugerindo que seus alunos poderiam pegar aquele conhecimento e transformar em negócios que poderiam gerar riqueza. E, fruto desse trabalho do Fred Tillman, o William Hewlett e o David Packard, eles criaram uma empresa. Né? Pegaram lá as letrinhas finais dos sobrenomes dele e deram um nome para essa empresa. Vocês devem ter ouvido falar dessas duas letrinhas, HP. Né? Essa foto que tem aí é a primeira sede da HP. E aí vale esse comentário. Né? Então você tem uma grande empresa como a HP, surgiu como? Surgiu de alunos que aprenderam alguma coisa valorosa dentro da universidade, conhecimento tecnológico, e abriram um negócio. Não foi uma coisa assim de um grande grupo muito rico que chegou e disse, faça-se a indústria de TI. Né? Um trabalho de formiguinha. Olha a sede da HP, é uma garagem. Né? É a garagem da família deles, que é a primeira sede. E hoje isso tem ali uma plaquinha na frente dessa casinha aí, dessa garagem, indicando que ali nasceu o Vale do Silício. Na década de 40, teve algo que afetou também bastante o desenvolvimento tecnológico americano e acabou também, consequentemente, afetando a criação de empresas de tecnologia. Novamente, as universidades viraram um motor para o desenvolvimento de novas tecnologias por lá. Por quê? Porque houve muito dinheiro para pesquisa aplicada ao desenvolvimento tecnológico para a guerra. Né? Então, assim, os americanos precisavam de rádios mais modernos, precisavam de criptografia, de novos equipamentos eletrônicos em geral para a guerra. Então, houve desenvolvimento acelerado de tecnologia. A motivação é infeliz, mas o resultado foi importante em termos tecnológicos. Né? Vale até um comentário que o dinheiro foi com mais força para algumas universidades, como o MIT, Harvard e Columbia. Tem até um errinho aqui, que Harvard está repetido, mas ok, vamos seguir. E a Universidade de Stanford não foi uma das universidades que pegou muito dinheiro nessa época para fazer desenvolvimento tecnológico para a guerra. O que se tem desse período? Um novo crescimento acelerado de tecnologia dentro da universidade que gera um potencial para a criação de empresas num período seguinte. Nesse período, o Fred Tillman ele tinha ido para outra universidade trabalhar, coordenar grupos que estavam desenvolvendo tecnologia para a guerra. Depois ele voltou para Stanford. Quando ele voltou para Stanford, ele voltou para ser reitor. Então, ele virou reitor de Stanford na década de 50 e colocou uma prioridade nova lá. A essa época, na década de 50, já existiam empresas de tecnologia e começou a surgir nas universidades uma ideia de que nós devíamos patentear conhecimento, deixar na prateleira esperando que uma empresa de tecnologia venha e explore. O Fred Tillman encorajou os seus colegas e a universidade a mudar essa filosofia, minimizar o licenciamento de propriedade intelectual, ou seja, nosso objetivo não é ficar gerando patentes. E ele encorajou os alunos da graduação, da pós, os professores, a abrir as suas próprias empresas, a abrir suas próprias empresas de tecnologia. E assim, eles mesmos passariam a vender a tecnologia que estavam criando.
Isso é lógico associando áreas de desenvolvimento de negócios com a área de tecnologia, porque a Universidade de Stanford também é muito forte nessa área de negócios. Então, assim, na verdade, dentro da universidade você forma todas as áreas que precisa, todos os ingredientes necessários em termos de conhecimento para gerar grandes negócios. Você tem gente de administração, é, gente da área contábil, gente da área tecnológica, incluindo TI, se for necessário, eletrônica, mecânica, mecatrônica, design. Então, as universidades são ambientes muito propícios à geração de inovação quando as áreas conseguem conversar entre si e quando todas as áreas são fortes, é lógico. Isso é um fato que ocorre em Stanford e em várias outras universidades no mundo hoje. Essa ideia de fazer com que a universidade incentivasse a criação de empresas, ao invés de incentivar o licenciamento tecnológico, é muito importante. Ela foi disruptiva, como o pessoal gosta de falar. Por quê? Porque quando você gera patentes e fica esperando que alguém pegue para usar, primeiro existe aí um problema de time, né? É, é, você não tem os empreendedores toda hora lá olhando para as prateleiras da universidade, ávidos por uma nova tecnologia para eles explorarem e transformar em riqueza. Até poderia existir isso até funciona em certo grau. Mas o gerador da tecnologia, que está pensando num problema prático, tentando resolver um problema prático para alguém, ele tem muito mais contexto sobre como essa tecnologia pode ser empregada. Então, no momento que ele participa do empreendimento, ele acelera e aumenta as chances de você gerar riqueza a partir do conhecimento. E mais do que isso, no momento que ele se envolve com o negócio, ele continua gerando avanços a partir do próprio feedback que o negócio traz. Então, aí, uma aceleração da geração de riqueza e uma aceleração também do próprio desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, a universidade passa a ficar mais forte tecnologicamente em avanço de conhecimento e mais forte na geração de riqueza, ao mesmo tempo. Não há dicotomia entre mundo acadêmico e o mundo prático. Né? Na verdade, no momento em que a universidade passa a assumir também um pouco do papel de gerar o negócio, gerar riqueza, ela também se aproxima mais do setor produtivo e passa a colher frutos também do lado de avanço de conhecimento. Esse é um ponto muito importante. No Brasil, eu vou falar um pouquinho, talvez, de um possível motivo para isso acontecer. No Brasil existe o conceito de, você é acadêmico. Você é acadêmico é quase um termo pejorativo às vezes, quando alguém da indústria fala você é acadêmico. Quando alguém da indústria fala você é acadêmico, aqui no Brasil está dizendo você é uma pessoa que não produz, você é uma pessoa que só pensa. Né? Como se pensar fosse improdutivo. Na verdade, isso é um problema cultural, aqui no nosso país e em outros lugares do mundo. Na verdade, de fato, quando a área acadêmica se aproxima do setor produtivo de verdade, você só tem benefícios. Tá? Às vezes, do lado acadêmico, também tem um olhar pejorativo para o meio produtivo, que é você pensar assim, esse pessoal aí não é acadêmico, eles só querem saber de fazer produto. E você acha que com isso eles não são capazes de gerar avanço no conhecimento. Na verdade, eu acho que a combinação perfeita para gerar avanço, tanto nos negócios quanto no conhecimento para a humanidade, está nessa área de tecnologia, lógico, tá? Tá quando os dois mundos estão caminhando muito próximos um do outro, ou preferencialmente fundidos juntos. É o pesquisador dentro da empresa, é a empresa dentro da universidade. Quando isso acontece, eu acho que você tem a combinação perfeita para as empresas nossas de tecnologia e para as nossas universidades terem papel realmente marcante na melhoria das condições de vida da nossa população. Bom, esse trabalho
da Universidade de Stanford resultou na criação de muitas grandes empresas de tecnologia americanas a partir da Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford gerou empresas num nível tão grande, né, que quando você pega o valor, tem comentários sobre isso, você pode procurar mais informação, quando você pega o valor dessas empresas, quando você faz a conta do PIB, do impacto delas no PIB, é um impacto sempre muito alto na economia americana. Um impacto muito alto na economia americana, isso é de uma universidade que eu estou falando, se você somar todas as universidades aí, é indiscutível que deve ser a maior parte do impacto no PIB americano. Mas assim, quando você fala do impacto significativo de uma universidade no PIB de um país como os Estados Unidos, você fala que ela talvez tenha impacto maior do que tudo que existe de PIB no Brasil. Aqui falando novamente de maneira bem geral, não estou trazendo referência histórica nem nada, mas se vocês procurarem informação sobre isso na internet, vocês vão perceber. Pense só na criação de uma única empresa, como a Google, que virou Alphabet, que criou o Android, que tem a máquina de busca Google, que hoje tem empresas de tecnologia das mais variadas dentro da corporação, inclusive empresas na área de saúde, buscando aumentar a longevidade do ser humano, a qualidade de vida no envelhecimento. Pense no impacto disso para a sociedade humana. Isso saiu de um projeto, tá, dentro da universidade. Você vem dizer, não, mas a Google é muito mais do que aquele projeto inicial. Mas ainda assim, começou lá. Percebam o quanto que as universidades podem ser valorosas para esse país. Bom, parte dessas coisas que eu estou falando aqui vem do trabalho desse pesquisador aqui, o Stephen Blank. Ele é um historiador que estuda um pouco da história do Vale do Silício e ele se refere a esse período aqui como o primeiro motor de empreendimentos do Vale do Silício. Né? É o primeiro grande ciclo de desenvolvimento de empresas do Vale do Silício. Foi quando Stanford decidiu, nós mesmos vamos criar as empresas aqui dentro da universidade. No momento que você cria a empresa dentro da universidade, você também cria uma aproximação automática da universidade com o meio produtivo, que essas empresas acabam tendo mais vínculo. Isso significa mais feedback para os pesquisadores fazerem novas pesquisas e significa a continuidade do ciclo de transferência tecnológica mais próximo. Na década de 70, isso de novo o mesmo historiador traz um novo salto que houve no Vale do Silício. No final da década de 70 houve uma mudança de tributação nos Estados Unidos, uma reforma tributária, e aí mostra a importância de se ter uma reforma tributária inteligente num país, né? E essa reforma tributária desonerou o investimento em empresas. Né? Então, assim, você pode pensar de dois jeitos. Esse pessoal que tem dinheiro sobrando para investir em empresa, eles são ricos, então vamos taxá-los, que é para eles, quando eles ganharem dinheiro no investimento, eles pagarem o preço, né, ali do investimento e tal, pagarem a contribuição para a sociedade e tal. Isso é um jeito de pensar. Não vou dizer que está errado, mas é um jeito de pensar. Quando você faz isso, o que acontece? Você desestimula o investimento, porque ele passa a ficar mais arriscado. Então, uma pessoa que tem dinheiro e que se vê taxada quando ela investe numa empresa para fazer desenvolvimento tecnológico, para gerar empregos, etc., se vê muito taxada para isso. E ela tem outras alternativas de investimento menos arriscadas, que também são igualmente taxados, mas que oferecem muito menos risco e aumentam a chance de ganho. Isso pode encorajar as pessoas a não investir na produção. E essa mudança tributária dos Estados Unidos, que desonerou o investimento em empresas, o que desonerou o investimento? Você, quando investe, dá dinheiro para alguém criar uma empresa, uma startup, lá nos Estados Unidos, você é menos taxado quando você tiver lucro. Isso parece ruim em princípio, né? Os ricos vão ficar mais ricos. Mas, na verdade, todo mundo vai ficar mais rico. Por quê? Porque esse investimento ele vai cair na ponta lá nas pessoas, principalmente em TI, indústria intensiva em capital humano. Né? Ele vai se tornar salário para as pessoas, e vai criar empresas que vão gerar
mais receita, mais riqueza e mais desenvolvimento social. E geralmente essas empresas também trazem tecnologia que melhora a vida das pessoas, de maneira geral. Né? A tecnologia, historicamente, melhora a qualidade de vida das pessoas. Todo mundo vai dizer, também piora em alguns casos. É verdade, também piora em alguns casos. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Bom, o que aconteceu com essa mudança tributária nos Estados Unidos? Houve o surgimento de milhares de empresas, tá? Inclusive grandes gigantes. Depois dessa reforma tributária, que surgiram empresas como Yahoo, Google e outras. Essa reforma tributária também viabilizou um crescimento mais acelerado de empresas como a Microsoft, como a Apple, por exemplo, entre outras. Tá? Aí, com aquela desoneração, surgiu com muita força, né? Na verdade já existia, mas assim, pode-se dizer que surgiu, né? Uma indústria vigorosa nos Estados Unidos, que é a indústria de capital de risco, de fundos de capital de risco, são os VCs chamados, né? De Venture Capital. O que são esses fundos de capital de risco? Você cria um fundo financeiro onde pessoas que têm dinheiro sobrando podem colocar dinheiro lá e investir seu dinheiro. É investimento. O gestor do fundo se profissionaliza para encontrar oportunidades, principalmente em empresas nascentes, para investir o dinheiro do fundo, ficar com pedaços dessas empresas e gerar ganho financeiro na medida em que essa empresa se valoriza, que ela gera lucro, que ela distribui dividendos. E essa indústria de fundos tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de empresas em qualquer lugar do mundo hoje. Né? Onde não há indústria de fundos atuando, não há startups fortes crescendo, se tornando grandes empresas. A indústria de fundo também traz uma outra característica muito importante. O gestor que se profissionalizou em achar oportunidades, ele também se profissionalizou para ajudar as pessoas a aproveitarem essas oportunidades. Né? Assim, então, surge aí toda uma infraestrutura que visa aumentar a chance de fazer empresas crescerem, darem certo. Tá? Gestão entra aí, network e uma porção de outras coisas. Para mostrar um exemplo, vou colocar aqui um exemplo emblemático do Vale do Silício, que é a história da Google. Isso aqui está em inglês, até porque eu tenho um Ctrl+C, Ctrl+V lá da própria página da Google que conta a história deles. Então veja bem, em 1995, isso está lá na página da Google, em 1995, o Larry Page e o Sergey Brin eram dois alunos lá em Stanford, tá? E que se conheceram. Tá? Então se conheceram em 95. Duas pessoas se conheceram em 95, o Larry Page e o Sergey Brin. E em 96, eles eram alunos da pós-graduação lá em Stanford e começaram a trabalhar num projeto dentro de um laboratório de banco de dados lá da universidade, que era um projeto de fazer um sistema conhecido como máquina de busca, uma coisa que era nova na época. Já existia máquina de busca, já existia o Alta Vista, por exemplo, Lycos, já existiam, mas eles foram trabalhar num projeto para desenvolver tecnologias para máquina de busca dentro do laboratório. E lá dentro eles criaram uma máquina de busca chamada BlackRub. O BlackRub foi criado, tá? Foi desenvolvido o sistema e tudo, começou a operar dentro da universidade como máquina de busca, fazendo teste e tudo mais. E chegando inclusive a fazer experimentos que derrubaram a rede da universidade. Né? Quando a gente faz máquina de busca, isso acontece também. Aqui eu vou abrir um parênteses, que uma história muito parecida aconteceu com a gente dentro da UFMG, quando eu era aluno de doutorado. Né? Eu trabalhei num projeto chamado Projeto Cian, com vários professores, e esse projeto tinha, entre outros objetivos, fazer uma máquina de busca. A diferença aí é uma defasagem no tempo. Né? O Google, nós estamos falando do BlackRub sendo desenvolvido em 96,
e o nosso era ali final de 97, principalmente, que a gente começou a desenvolver realmente a máquina de busca e a gente avançou mais com ela em 98, 99. Então nós tínhamos uma defasagem aí de tempo no ano, em termos de anos, mas também fizemos uma máquina de busca dentro de um laboratório, vamos pensar assim. Em 97, eles mudaram o nome do Black Ruby para Google, né? E também pensaram em empreender com aquele negócio. Assim, pensar assim, poxa, dá para a gente fazer uma empresa com esse negócio aqui, essa máquina de busca. Em 98, eles criaram a Google, a empresa. Então pegaram e falaram, vamos criar a empresa. Aí, de novo, outro parênteses aqui. Lá, desde a época do Fred Tillman, quando ele era reitor, Stanford criou todo um processo para ajudar os seus alunos a criar negócios a partir de projetos criados dentro da universidade. Esse processo inclui, inclusive, a participação acionária da Universidade de Stanford nos empreendimentos. Então, tem toda uma legislação que valeria muito a pena de ser olhada pelos nossos legisladores aqui no Brasil para pensar se isso não seria um caminho para ser seguido também, trilhado, colocando a universidade para licenciar tecnologia e ficar sócia das universidades, dos empreendimentos criados a partir da universidade. Eu acho que seria um caminho fantástico para que as universidades pudessem se financiar no futuro, dependendo menos de verbas federais, mesmo sendo universidades federais. Mas ok, fechando o parênteses aí. Então, em agosto de 98, um pessoal da Google, os dois, eles bateram na porta de um investidor. Isso é aquele investidor anjo que eu falei que existe. Esse investidor, ele é um cofundador de uma empresa de tecnologia chamada Sun, que já tinha crescido, já era grande nessa época, já tinha muito sucesso. Quando eu entrei, lembro benzinho, né? Quando eu entrei na UFMG, no nosso laboratório, tinha uma máquina que a gente chamava Estação Sun. Era diferente de quando você olhava um PC, era seu computador. Né? Tá ali no meu computador. Quando era o PC da Sun, era uma estação Sun. Era Sun Workstation. Por quê? Porque ele era chique mesmo. Assim. Então, assim, enquanto o PC estava ali com aquelas letrinhas verde e qualidade péssima do lado gráfico e tudo, as estações Sun já tinham um sistema operacional gráfico, você abria já a janela, já tinha login, rodava um sistema operacional que era parecidíssimo com o Linux, né? Rodava um Unix, mas era o Unix da Sun, e o Linux também é Unix. E então já era uma empresa bem estabelecida, tá? Fazia hardware e software, principalmente para a área de computação gráfica e tudo. Mas então, esse cofundador da Sun, ele investiu, acreditou na ideia dos meninos lá, do Larry Page e Sergey Brin, e fez um chequinho para eles, $100 mil, né, para criar a Google. E eles pegaram esse dinheiro e criaram a Google. E essa foto tem onde começou a Google. Essa é a primeira sede da Google. Também é uma garagem. Tá? E eu sempre brinco quando eu mostro essa foto depois da HP, né? Garagem pode ser um caminho, né? Porque se você pegar só esses dois exemplos, né? Aquela coisa da estatística viciada, né? Pega esses dois exemplos e olha uma coisa que eles têm em comum. Eles têm garagem. Então, talvez garagem, estou brincando aqui, gente, mas talvez garagem seja o segredo do sucesso para criar mega empresas como HP e Google. Brincadeiras à parte, essa foi a primeira série da Google. Então pegou um chequinho, um dinheiro e conhecimento de ponta que os alunos adquiriram dentro da universidade para criar um negócio, que era o Google. Guardem a data, setembro de 98. Setembro de 98. Novamente, setembro de 98, a nossa máquina de busca também estava sendo construída no Brasil. Ela foi lançada em 99. A nossa máquina de busca no Brasil. A gente estava preparando a nossa, eles criaram já a empresa com a máquina de busca deles. A nossa a gente lançou em 99. Aí a Google virou empresa e tudo mais, contratou seu primeiro funcionário, né? Abriu a conta em banco e tudo, isso está tudo lá na história.
Tá aqui ó, o primeiro funcionário da Google, né? E em dezembro saiu uma matéria numa revista de grande circulação americana, PC Magazine, que eles fizeram uma reportagem sobre máquinas de busca. E puseram as grandonas, tinha a máquina de busca que era o Alta Vista, tinha o Lycos, tinha outras máquinas grandes já, empresas bem estabelecidas, e puseram uma nanica na matéria, chamada Google. E nessa matéria tinha um estudo comparando as máquinas de busca. E simplesmente eles disseram, olha, o Google é a melhor máquina de busca que existe. Falaram isso. Então assim, daí um site que ninguém conhecia, de repente, poxa, saiu numa matéria, numa revista de grande circulação, as pessoas foram experimentar, viram que aquilo era bom, foram passando boca a boca, rapidamente o Google se tornou, da noite para o dia, uma das máquinas de busca mais usadas. Está faltando a continuidade da história, que é no ano seguinte, houve uma segunda rodada de investimento na Google, que foi feito pelo grupo Sequoia. Sequoia é um fundo de investimento, é um VC daqueles. O Sequoia colocou $1 bilhão na Google. Então, imagine a felicidade do cidadão lá que colocou $100 mil na Google meses antes e depois você, alguns meses depois, tem um fundo de investimento avaliando a empresa em $1 bilhão, comprando pedaços por $1 bilhão e significando que provavelmente aquele investidor dos $100 mil tirou a sorte grande. Ele ganhou pelo menos centenas de milhões de dólares em poucos meses. Pelo menos. Mas na verdade, seguramente ele ganhou bilhões de dólares por ter investido aquele dinheiro na Google. Essa é a lógica por trás dos investidores anjos, essa é a lógica por trás dos fundos de investimento. O próprio fundo que investiu $1 bilhão na Google não deve ter se arrependido, dado que a empresa hoje, que chama-se Alphabet, que já virou uma corporação cheia de outras empresas, a Google está dentro da corporação, já tem valor de mercado na casa do $1 trilhão. Então, você vê aí que já houve muita valorização de lá para cá. Né? Fora que distribui lucro o tempo todo, quem é sócio tem direito a receber lucro. Essa história é uma história bem interessante, muito positiva, pode ser empolgante, mas lembre-se o seguinte, tá? Essa é uma história de muito sucesso, é fora da curva. As histórias de empreendedorismo têm vários graus aí de sucesso. Tem graus incluindo fracasso, inclusive. Tá? E a gente vai falar um pouco mais disso, mas vou falar disso hoje, tá? Tem um slide aí, mas para isso, estou me antecipando. Deixa eu falar na hora certa. Bom, como é que as empresas são criadas por lá? Você vê, alia-se conhecimento tecnológico, criação do rádio, novas tecnologias e tudo, a oportunidade, uma junção muito forte entre universidade e setor produtivo, com a universidade gerando empresas e se aproximando com isso mais do setor produtivo. É um caminho possível para as universidades. Uma legislação que incentiva quem tem grandes fortunas a investir em tecnologia para tentar aumentar suas grandes fortunas. Então tem todo um ambiente que gerou uma indústria especializada em pegar na mão de grandes empreendedores que estão começando e torná-los donos de grandes empresas. A indústria dos venture capital, lá, dos fundos de capital de risco e também a comunidade de investidores anjos, que são pessoas que têm um dinheiro e que veem como alternativa de investimento a injeção de dinheiro em startups que estão começando, que são promissoras. Então você tem essa indústria tem um papel fortíssimo no desenvolvimento tecnológico de qualquer país e as universidades também, tá? Os centros de criação de conhecimento também. E quando você soma isso, essas duas coisas, a uma cultura empreendedora, principalmente entre os jovens, é importante que você faça isso desde jovem, e a uma cultura que valoriza o conhecimento, a preparação, tanto do lado de tecnologia quanto do lado de negócio, isso acho que você tem o segredo do sucesso para criar uma sociedade que gera
grandes empresas de tecnologia e que com isso torna-se uma sociedade mais rica. Mais rica não significa necessariamente mais justa ou mais feliz. Eu acho que a gente tem que adicionar esse ingrediente à busca por uma sociedade mais justa também. E nós podemos fazer isso, mas primeiro a gente precisa resolver o problema de estar no clube dos que geram empresas fortes de tecnologia. Uma notícia boa, eu vou falar um pouco disso, é que o Brasil está entrando nesse clube com muita força. Isso aconteceu aí nos últimos 5 anos, principalmente, o Brasil deu grandes saltos. Mas nos últimos 20 anos, o Brasil tem andado a passos largos nisso aí. Só para ressaltar aqui, que eu acho que é importantíssimo frisar, e nós vamos falar mais dele em outras aulas, os fundos de capital de risco são, e os investidores anjos, né, têm papel fundamental no desenvolvimento de empresas de base tecnológica, de startups. Eles financiam empresas que estão começando, praticamente lá no lado das ideias, emprestam dinheiro, não emprestam dinheiro, eles viram sócio das empresas, eles ajudam na gestão, planejamento e principalmente nos contatos, né, o networking lá, e isso faz com que esses fundos tenham um papel fundamental no desenvolvimento de grandes empresas. Bom, para resumir lá a história do Vale do Silício, tem esse ponto que eu disse que ia passar aqui, que eu ia falar dele no slide mais para frente. Quando você ouve uma história de sucesso, vamos falar lá, a Apple, Steve Jobs virou filme, virou lenda, virou celebridade. Bill Gates, todo mundo fala nele. O Google com Larry Page, Sergey Brin, o Facebook com Mark Zuckerberg, né? O WhatsApp com o próprio dono lá do WhatsApp, me falhou a memória aqui o nome dele, mas eu tenho um slide com o nome dele mais para frente. E várias outras empresas dessas que ficaram gigantes com avaliação em bilhões, em alguns casos indo para a casa do trilhão. Quando você fala delas, você está falando dos casos de alto sucesso. Isso aí não vai ser o caso comum em nenhum lugar do mundo. Tá? No meio do caminho, muitas startups morrem. A grande maioria delas não dá certo, fecha. Um exemplo aqui está nessa notícia, que eu peguei há muitos anos atrás para fazer esse slide, mas vale, por exemplo, ainda hoje, né? Que era uma matéria numa revista de economia americana que fez um levantamento do DNA de 12 mil startups que estavam em funcionamento na época no Vale do Silício. 12 mil empresas de tecnologia, 12 mil startups, 12 mil sonhos, 12 mil negócios arriscadíssimos tentando achar seu lugar no mundo. Tá? Então, assim, são milhares tentando, aí alguns dão certo. E aí a gente pode fazer uma analogia com o futebol, de duas formas aqui. O Brasil tem Zico, Ronaldinho, Pelé, grandes nomes que se tornaram grandes jogadores de futebol. Por que será? Porque nós temos milhões tentando. Até eu tentei aprender a jogar bola. E brincava, é lógico, para se divertir e tal, você brinca e tudo, mas se de repente eu me descobrisse um grande talento, eu talvez tivesse enveredado pelo caminho de virar jogador de futebol. A realidade não foi essa. Eu era um perna de pau. Eu sempre gostei de jogar bola, ainda gosto. Não jogo muito, infelizmente, mas ainda gosto de jogar futebol. Acho divertido jogar para me divertir. Mas o que acontece no Brasil? Os jovens jogam bola, né? E num volume muito grande. E principalmente, muitos dos jovens veem nisso uma oportunidade de ascensão social, então eles investem nisso seriamente. Então, entre os milhões que jogam futebol brincando, eu diria que um percentual muito grande, talvez até me arriscaria a chegar na casa do milhão, mas com certeza centenas de milhares aqui no Brasil todo ano, eles levam a sério a possibilidade de virar um jogador de futebol. E desses centenas de milhares que levam a sério a possibilidade, alguns viram jogadores, milhares deles viram jogadores. Nós temos milhares de jogadores de futebol no país. Esses milhares que viram jogadores de futebol acabam se profissionalizando
né? Alguns deles se profissionalizando, você ainda tem milhares que viraram profissionais, só que dos milhares que viraram profissionais, só alguns conseguem viver do esporte, outros acabam tendo que ter outro emprego, e o esporte acaba virando uma coisa complementar. Então isso é a realidade para clubes pequenos e tudo, você vai ter jogadores que têm outra profissão para complementar a renda. Tá? Ou então que vivem só do futebol, mas que não são celebridades, milionários, carrão, mansão, que tem uma vida dura, é um emprego com muito esforço, trabalho, um emprego de alto risco, porque você muito novo ainda, você é descartado, né? Então é uma vida dura, de sofrimento. Futebol é legal, você gosta, todo emprego você pode gostar do que faz, mas o jogador de futebol é um funcionário que tem que se esforçar muito e que na grande maioria dos casos tem um retorno muito baixo. É uma vida sofrida, tá? Para quem critica a vida de jogador de futebol. Mas vamos lá. Nesse mundo, aí você vai ver as várias possibilidades que podem acontecer. Você pode ter virado um jogador profissional que ganha ali um salário mínimo ou menos e que tem que complementar a renda de outro jeito e vive na pobreza às vezes. Você pode ser um jogador de futebol que conseguiu um certo sucesso, conseguiu ali fazer uma negociação um pouquinho melhor e ter uma vida um pouquinho melhor, dar uma condição de vida um pouquinho melhor para sua família com o futebol. E aí você entra numa nata já, que é uma quantidade muito menor daqueles que vão para clubes da primeira divisão e conseguiram negociar passes, salários um pouco melhor. E você vai para aqueles que dentro dos clubes da primeira e da segunda divisão, vamos por assim, conseguiram se destacar e eventualmente foram escolhidos para seleção ou foram pinçados para ir para grandes clubes mundo afora ganhar rios de dinheiro. Esses aí são pouquíssimos quando você compara com todos que tentaram. É a mesma coisa para startups, né? Então, se no Brasil a gente tivesse milhões de jovens sonhando que o seu mecanismo de ascensão social é estudar loucamente e tendo essa oportunidade, porque a gente precisa da oportunidade, estruturar o ensino para isso, é lógico, mas tendo essa oportunidade, condições para estudar, ele conseguir sonhar com isso, colocar milhões sonhando com isso, e desses milhões sonhando com isso, você tem muitos milhares que se formam bem, que dominam tecnologia, dominam a área de negócio, que se juntam para criar empresa. Esses milhares que vão se juntar, ainda assim você vai ter a grande maioria falhando e não conseguindo transformar o seu negócio num mega negócio, fechando no meio do caminho. Aí você vai ter as graduações, os níveis. Você pode ter gente de alto sucesso, com empresa de bilhão, os unicórnios. Você pode ter gente que fez empresa e a empresa chegou ali num porte médio, de milhões em avaliação de mercado, que tem lucro, que consegue pagar bons salários e etc. E você pode ter gente que vai fazer uma empresinha que vai acabar virando um negócio pequeno para o resto da vida, mas que vai dar certo, o cara vai sustentar a família, vai viver bem com isso. Você pode ter gente que vai falir e vai terminar sem dinheiro nenhum com a empresa. Em todos os casos, a experiência, a meu ver, é muito positiva. Esse é um ponto muito importante. Essa é uma diferença do futebol, por exemplo, para esse mundo de empresa. No momento que você investiu em educação, que você se preparou muito e que você experimentou empreender, isso por si só valoriza o teu passo no mercado de trabalho. Então, depois de falir, você vai ter chances na vida ainda. Você vai poder trabalhar em empresas, vai poder usar sua experiência para participar de outros negócios. Pode até ser chamado para ser sócio em outra empresa, ou pode até voltar a empreender. Tá? E aí, aquelas propriedades do empreendedor, de persistência, perseverança, de acreditar no sonho, blá, 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 vão ser fundamentais, porque depois de quebrar a cara no negócio, só quem é muito perseverante, sonha muito, né? Que vai tentar de novo. Vamos falar agora de empreendedorismo no Brasil, mas vou deixar isso para a próxima aula. Tá? Então, é a segunda parte do contexto. Segunda parte, Brasil. Terceira parte, o contexto do Amazonas. E nessa
Eu vou contar um pouquinho do que está se passando hoje no Brasil, que eu tenho acompanhado. Eu acho que nós estamos vivendo uma grande revolução. Não percam aí a próxima aula.